Então, começando nosso estudo do círculo, vamos definir alguns conceitos. A circunferência, então, é o conjunto de pontos que estão a uma distância fixa, essa distância que a gente chama então de raio, de certo ponto especial que a gente designa, que a gente chama esse ponto de centro. Então, só chamando a atenção que esse destacado em verde é um raio em especial, mas eu poderia ter outros raios e, na verdade, para cada ponto da circunferência eu posso definir um novo raio. A gente denota o comprimento da circunferência por C, então seria todo o... Se eu fosse andar ou se eu fosse medir com uma trena, por exemplo, toda essa volta aqui, isso seria o comprimento da circunferência. O diâmetro, que a gente denota por D maiúsculo, é a distância máxima entre dois pontos da circunferência, então ele corresponde a 2 vezes o raio. E o círculo, então, é o interior da circunferência. Na verdade, às vezes o pessoal faz uma confusão entre os termos círculo e circunferência, mas muitas vezes a gente até pode usar eles como sinônimos. Mas normalmente, para ser mais preciso, às vezes se usa circunferência quando se quer tratar da distância ao redor da figura, e o círculo quando se quer falar do interior. O π, então, ele é um número especial que trata do seguinte: em qualquer círculo, seja ele que tamanho que for, seja do tamanho do Sol ou do tamanho de um pires, a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro é sempre o mesmo, é constante. Então a gente chama essa razão de π. E esse número é aproximadamente 3,14. Então, para qualquer círculo, se a gente dividir essas duas medidas, vai ter esse valor. E a gente pode usar agora essa definição para calcular, por exemplo, uma fórmula para o comprimento da circunferência, que é C igual a 2 vezes π e vezes o raio. Isso aqui pode ser facilmente deduzido das fórmulas do diâmetro, que é o dobro do raio, e da definição de π. Então, a gente substitui a primeira fórmula na segunda e resolve para C e obtém a fórmula do comprimento da circunferência. A fórmula da área do círculo, então, é A igual a π vezes raio ao quadrado. Então, uma forma de ver isso é, por exemplo, imaginar que a área do círculo é formada de um cordão que está enrolado e a gente corta ela em um raio. E com isso a gente pode esticar e no fim a gente consegue formar um triângulo retângulo. Tá? Por que é um triângulo retângulo? Isso é uma coisa que a gente não tem todas as ferramentas para ver, tá? Mas isso é um fato que na verdade, essa linha aqui é uma reta. Tá? Isso, na verdade, é porque o, o comprimento de circunferência ele é linearmente proporcional ao raio. Né? Então, por isso que isso aqui vai dar uma reta. Isso a gente vai ver mais para frente, quando a gente for ver funções lineares. Então, esse triângulo é um triângulo cuja base é o comprimento da circunferência e a altura é o raio. Então, se a gente for calcular a área desse triângulo, então a gente acaba chegando nessa fórmula do πr ao quadrado. Então, o desenvolvimento aqui pode ficar como um exercício. Então, como o raio é a metade do diâmetro, então a gente tem também essa fórmula alternativa, que às vezes é usada em algumas publicações, que é a área do círculo é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. E aqui segue uma das formas de se deduzir essa expressão alternativa para a área do círculo.